Nesse vídeo nós vamos continuar, então, o ponto que nós começamos no vídeo anterior. Na verdade, essa série nós estamos falando sobre cuide da sã doutrina, e nós vimos no vídeo anterior, solos Christus, ou somente por Cristo. Definimos, então, primeira parte, somente por Cristo, mas quem é Jesus Cristo? Vimos que Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo é o Messias e Jesus Cristo é o Salvador. Nesse vídeo nós vamos então pontuar somente por Cristo quais os ofícios de Jesus Cristo que fazem com que ele seja então o ponto central e fundamental da redenção de Deus pelo seu povo. Então, somente por Cristo. Quais os ofícios de Jesus Cristo? E nós vamos pontuar os três ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. E finalmente, se não der nesse vídeo, a gente vai pensar um próximo, a suficiência do nosso Salvador. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui quais os ofícios de Jesus Cristo. Então, o primeiro deles é o Jesus Cristo como profeta. Os ofícios de Jesus, a ideia de ofício tem a ver com a tarefa que Jesus Cristo realizou para ser o nosso Salvador. E esses três ofícios, profeta, sacerdote e rei, são tipificados no Antigo Testamento apontando para Cristo. Então, no Antigo Testamento nós temos o profeta, que fala em nome de Deus, nós temos o sacerdote, que faz a mediação dos sacrifícios a Deus, e nós temos o rei, que governa e dirige o povo de Deus. Esses três ofícios apontam para o que Jesus é e o que ele fez como redentor, como mediador nosso. Então, primeiro ponto, profeta. A tarefa do profeta de modo muito simples para nós entendermos, falar em nome de Deus. Não é? E é interessante porque Jesus Cristo é apresentado em João capítulo 1 como o verbo, a palavra final de Deus ao mundo. Não é? Cristo veio revelar o verdadeiro modo de vida agradável a Deus. Cristo veio revelar como o Pai vai resgatar esse cosmos para a sua própria glória. E como o povo de Deus deve viver para a glória de Deus. Né? Então nós temos isso revelado em Jesus. Ele é o profeta de Deus. Ele veio estabelecer e ratificar definitivamente os preceitos da aliança entre Deus e os seus escolhidos. O Joel Bick vai dizer que Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância. Como profeta, ele continua, né? Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das escrituras dos profetas. Um ponto importante aqui, que me faz abrir os olhos, é que o Pai planejou uma redenção antes da fundação do mundo. E nós só conhecemos esta redenção através de Cristo, porque ele é o profeta de Deus. É Cristo quem nos revela. Ele é a palavra criadora do Pai em Gênesis. Cristo é a palavra pregada através dos profetas. E Cristo é o próprio profeta encarnado, falando ao povo de Deus. E os evangelistas e os escritores das epístolas no Novo Testamento falaram do Cristo que veio como profeta de Deus. Então, tudo gira em torno de Cristo. Cristo é a quem revela a palavra de Deus. Não é? Ele é o único que pode revelar a vontade de Deus. Cristo nos transmite com a sua vida a vontade santa de Deus a nós. Ele é o maior profeta que já existiu. É interessante porque Cristo nos revela através
da sua obediência, da sua ética, dos seus valores, Cristo também, da forma como ele viveu, e Cristo também é o profeta ao falar, ao ensinar, não é? Os seus sermões, a sua palavra registrada nos evangelhos, por exemplo, é o profeta de Deus. Eu leio aqui alguns pontos importantes. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz assim, Deuteronômio 18, verso 15, diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. A ele ouvirás. Isso é muito interessante, porque é um texto que está tipificando, está apontando para o grande profeta que viria. A ele ouvirás. E é interessante como é a palavra que nós ouvimos no batismo de Jesus, né? No batismo, o Deus, o Pai, fala: este é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Muito interessante essa ideia, não é? Lá em Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17 vai também falar sobre Cristo como profeta, mostrando algo muito interessante na transfiguração. Na verdade, só corrigindo, não é no batismo, é na transfiguração que aparece esse fato que eu acabei de falar aqui. Diz o texto: falava ele ainda, Mateus 17, versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, o Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa expressão, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, é a mesma frase que aparece no batismo. Mas aqui ele completa dizendo, a ele ouvi. A ele ouvi. Então tem uma questão importante, porque na transfiguração, Jesus está ali dialogando com dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando ali a lei, não é? E Elias os profetas. E aí a voz de Deus, o Pai dizendo, este meu filho está acima de Moisés, está acima de Elias, ele é o profeta, a ele ouvi. Muito interessante. Muito, muito bonito isso. Não é? João capítulo 10, versículo 16, vai dizer... João 10, 16, ainda, como eu gosto desse versículo, diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essa ideia, elas ouvirão a minha voz, da ideia, sem dúvida nenhuma, do Cristo como profeta que fala e a igreja ouve. A igreja ouve, a igreja precisa aprender a ouvir a voz do pastor, o pastor das nossas almas, o pastor Jesus Cristo, o profeta de Deus. Mas Jesus também, ele é o profeta, mas ele também é o sacerdote. O sacerdote, meus irmãos, é aquele que falava com Deus em nome do povo pecador. O sacerdote, é interessante essa ideia de profeta e sacerdote, porque profeta é aquele que fala de Deus para o povo. O sacerdote é aquele que falava do povo para Deus. E Cristo é o sacerdote. Na verdade, Cristo é o sumo sacerdote. É o sacerdote por excelência sobre todos. E ele é o mediador entre o pecador e o Deus Santo. Cristo é que faz a ligação, a conexão do pecador caído, miserável e que tem sobre ele a ira de Deus com o Deus que deseja salvar. É esse Cristo que faz essa ponte. E é interessante porque Cristo, ele é o sacerdote, mas ele também é o sacrifício. Muito bonito isso. Lembre-se que no Antigo Testamento, a expiação dos pecados
tipificados na graça em Cristo era através do sacrifício de animais. Então, o pecador levava um animal para o sacerdote sacrificava aquele animal, aspergia aquele sangue, e aquele sangue tipificava o perdão em Cristo. Cristo é o sacerdote que nos conecta com Deus, que apresenta o sacrifício a Deus, mas ele também é o próprio sacrifício. Isso é algo fantástico. Cristo é o sacerdote e Cristo é o sacrifício. Ele é o sacrificado que se apresenta como sacerdote em nosso lugar. Eu mais uma vez cito aqui Joel Bick, ele vai dizer, o Joel Bick, ele vai dizer aqui, a salvação está somente em Jesus Cristo, porque não há duas condições que não importa o quanto nos esforcemos, nunca poderemos satisfazer. No entanto, elas devem ser cumpridas se estamos para ser salvos. A primeira é satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. Irmãos, o pecado nos fez pecadores, nós quebramos a lei de Deus. E não tem nada que façamos para satisfazer a ira de Deus por essa quebra da lei. Somente Cristo. A primeira é satisfazer a justiça de Deus pela obediência da lei. A segunda é pagar o preço de nossos pecados. O preço dos nossos pecados é a morte. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo as cumpriu perfeitamente. Ele continua dizendo, não há outra maneira de entrar na presença de Deus a não ser por meio de Cristo somente. Jesus satisfez a ira de Deus com o melhor sacrifício, a sua própria vida. Ele é o Cordeiro de Deus e é um dos textos também que eu acho fantástico na Bíblia, João 1:29, João Batista apontando para Cristo. Olha o que João Batista diz, João capítulo 1, versículo 29, diz, no dia seguinte viu João Batista, Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos uma profecia escatológica e apresenta Cristo como Cordeiro de Deus, o sacrifício, o sacerdote que se apresenta como sacrifício a Deus. Essa ideia de Cristo se apresentar como sacrifício também está ali em João capítulo 10, versos 9 a 11, diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa ideia, não é? Eu dou a vida. Ele dá a vida pelas ovelhas, é o sacerdote dando a vida pelas ovelhas, isso é algo maravilhoso. 1 João capítulo 2, há muitos textos, eu estou selecionando apenas alguns para nossa reflexão nesse estudo. 1 João 2:1 diz assim, filhinhos meus, 1 João 2:1, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa ideia de termos um advogado, aquele que nos representa, aquele que intercede por nós, aquele que está diante do Pai intercedendo, essa é a função do sacerdote. Essa é a função do sacerdote. Hebreus, eu leio três textos importantes aqui de Hebreus capítulo 4, e esses três textos é que vai fundamentar basicamente a nossa doutrina do sacerdócio de Cristo. Hebreus, do capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então repare, ele é o nosso sacerdote e por isso ele compadece das nossas fraquezas e nós podemos confiar nele e buscar socorro nele. Hebreus capítulo 7 é um texto que vai falar do sacerdócio de Cristo como um sacerdócio superior e um sacerdócio eterno. Do capítulo 7, 23 ao 27 diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque Jesus Cristo fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, a ideia é, e depois ele vai falar no 28, que Cristo se constituiu sacerdote perfeito para sempre. A ideia é que Jesus Cristo não tem pecado pelos quais ele precisa fazer expiação por ele mesmo. Ele é Deus, ele é perfeito, ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. E ele é perfeito, imutável. Jesus Cristo não muda. Jesus Cristo não muda a sua opinião sobre nós. Mesmo diante dos nossos pecados, ele se compadece de nós. Como isso está faltando nas igrejas, esse compadecer-se das fraquezas, das falhas e dos pecados uns dos outros. Como eu disse, o que falta não é conhecimento, é a prática da vida cristã. Mas Cristo, ele se ofereceu uma vez por todas para sempre. Essa expressão é muito importante. Cristo é um sacerdote perfeito. E no capítulo 9, eu leio do 11 ao 22, um texto longo, mas é importante esse texto. O sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então repare, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício que derrama o seu sangue, e ele, como sacerdote, apresenta esse sangue na presença de Deus, no Santo dos Santos. Depois, no versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E eu pulo lá para o versículo 20, dizendo: esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem remissão de sangue não há remissão. Eu leio aqui o 23, o 24 e o 25, dá vontade de ler tudo, né? Mas eu leio aqui, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus e se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 27 e 28 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Acho que está claro, né? Jesus Cristo é o sacerdote e o sacrifício. Nós somos salvos por causa dele, nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E por último, para nós encerrarmos essa porção do Cuide da Sã Doutrina, o último ofício, Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Rei. A linhagem de Davi é representada em Cristo, o Rei dos Reis. Cristo é o Rei que governa sobre tudo, sobre todos. Cristo é o Rei que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre a igreja, ele reina sobre os ímpios, ele reina sobre esse mundo, sobre esse cosmos, sobre o universo, ele reina sobre o mundo espiritual, ele reina sobre o mundo angelical, ele reina sobre o mundo maligno. Cristo é o Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Isso é algo que nós temos que afirmar. Calvino escreve: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúria e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Cristo é o Rei, pessoal. Meus irmãos, Cristo é o Rei. Cristo teve o seu estágio de sofrimento, mas quando ele ressuscitou, ali inicia-se o estágio de exaltação de Jesus Cristo. Então Jesus hoje é o Cristo exaltado, o Cristo que está sentado à destra de Deus, e aquele Cristo voltará, sentará no trono para julgar vivos e mortos. Ele é o Rei. No juízo final, sim, ele se assentará no trono para julgar. Está lá Apocalipse capítulo 20. Aqui reside a supremacia de Jesus Cristo. Esse também é uma palavra-chave, centralidade e supremacia. Cristo é supremo. O Senhor dos senhores, ele é o Senhor. Por isso a Bíblia é a regra de fé e prática, porque é a palavra do Cristo. Por isso aquilo que eu falei no começo, nós sabemos que ele é o Salvador, mas precisamos resgatar a ideia dele como Senhor, porque ele tem que dominar sobre nossa vida. Podemos crescer na vida cristã apenas se vivermos obedientemente sob o domínio de Cristo e pelo seu poder, aponta Joel Bick. O Salmo 24 vai falar sobre ao Senhor, versículo 1, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem é o Rei da Glória? Diz o versículo 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória, e esse salmo está apontando para Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Atos capítulo 2, no sermão de Pedro, Atos capítulo 2, versos 30 ao 33, um sermão belíssimo, inclusive, que o reverendo Marcos Novaes pregou em nossa igreja nesses últimos domingos, e você vai achar, eu posso colocar o link aí na descrição do vídeo, você pode olhar lá, um sermão belíssimo sobre o Cristo exaltado. E o Atos 2, sobre esse texto, né, inclusive, Atos 2, 30 a 33 diz, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora olha, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E o versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui nós temos a supremacia do reinado de Jesus Cristo.
ele reinou. Eu acho muito bonito aquela ideia, quando Jesus está sendo crucificado, colocaram uma coroa de espinhos. Era de espinhos, mas era uma coroa. Ali Cristo estava sendo coroado pelos pecadores, num ato de humilhação, mas Deus o Pai na ressurreição coroou o seu filho com uma coroa de glória. Coroa de glória. Quando Jesus foi crucificado, colocaram sobre a sua cruz uma placa, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ali era uma verdade, ele, o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, estava sendo crucificado. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E eu encerro esse vídeo com 1 Timóteo, capítulo 6, que traz esse hino belíssimo. 1 Timóteo 6, versos 13 ao 16, diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Cristo é o exaltado. Cristo é o exaltado. Próximo vídeo, vamos olhar aí, somente por Cristo, a suficiência do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Lembre-se, somente por Cristo, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o Rei. Deus abençoe a todos.